brechas fechadas, vitória garantida. Brechas fechadas. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Vamos sentar, por favor. Todas as terças estamos falando sobre brechas fechadas, ou seja, fechar a porta por onde o inimigo está tentando invadir a sua vida, prejudicar a sua vida. Você tem que vigiar para não deixar brechas para o inimigo vir e prejudicar a sua vida. O mal, ele está circulando, e à medida que você abre um espaço para a entrada maligna, essa é a tal brecha, o inimigo vem para querer te prejudicar. Nesse texto de Mateus capítulo 15, versículo 11, nós estamos falando sobre o que sai da boca do homem, aquilo que vem a contaminar. Então, palavras, de alguma forma, podem ser brechas que são abertas na sua vida com consequências a curto e a longo prazo, que você não vai desejar conviver com esse resultado. Nós podemos olhar para essa questão das palavras, do que sai da boca, à medida que cristãos, pessoas têm dificuldade em vigiar naquilo que falam. É interessante porque Jesus, quando está enfatizando sobre isso, ele faz um paralelo da contaminação física à contaminação espiritual. A contaminação física, ela vem por aquilo que é ingerido, por aquilo que entra. A contaminação espiritual, ela de alguma forma está ligada àquilo que sai, àquilo que é feito. Até porque algumas coisas que nós recebemos, muitas vezes nós não temos controle do que a gente ouve. Você está em um ambiente, está em um lugar, alguém falou um palavrão, falou uma coisa obscena, você não pode negar que não ouviu aquilo. Aí você vai perguntar: isso aí me contaminou? Você ouviu, algo passou ali na sua frente, até uma imagem. Agora, o que você vai fazer com isso vai determinar a contaminação. O ideal é que você fique longe de tudo aquilo até que entra em você. Evitar entrar em você aquilo que é errado. Só que o processo de contaminação acontece quando você faz, quando você pronuncia. O fato de eu ouvir alguém, por exemplo, xingar, soltar um palavrão, às vezes é inevitável. Mas isso não significa que eu tive um problema com palavra torta. Mas se eu ouço e depois, quando passa uma situação e isso sai pela minha boca, aí eu acabei cometendo um ato de contaminação. E essa contaminação no âmbito da brecha, ela tanto é para a sua vida como para vidas de pessoas que ouvem aquilo que sai de você. E é interessante que até muita gente que é antiga no congregar, no estar na igreja, muita gente falha no que diz respeito a essa contaminação do que sai. No calor da confusão, da discórdia, da família, até mesmo em causas que envolvem o país, em causas que envolvem até discussões religiosas. Pessoas liberam palavras que contaminam, que fazem mal, que trazem consequências espirituais. Então, uma área da sua vida que deve ser tratada, uma área que você deve cuidar, é cuidado com o que você fala. Observe, vigie no que você fala. É interessante porque o abrir da boca de muita gente, esse abrir da boca é um abrir de brecha para o inimigo agir. E não é o inimigo entrando pela sua boca, mas é agindo sobre aquilo que sai da sua boca. Existem coisas hoje que você talvez até atribua ao diabo como ação maligna, que na verdade é fruto do que você falou. Palavras que você talvez tenha liberado sobre uma vida. Isso acontece muito de pais para filhos. Às vezes até em relações também onde existe algum tipo de elo de autoridade. As palavras, elas no mundo espiritual, de alguma forma, têm um peso da semente. Nós temos falado muito sobre semeadura. Então, o que é que você tem semeado com sua boca? O que é que você tem semeado sobre você? Muitas vezes você libera palavras sobre a sua vida que
para destruir a sua própria vida. Quantas pessoas, quando fazem uma coisa de errado, falam assim: eu sou tão desastrado. Ou a pessoa chega em casa, vê a casa bagunçada, isso aqui está um inferno. Você está profetizando um ambiente para o diabo. E você não tem noção do impacto dessa semeadura. Brechas que são dadas no processo de criação, nessa ausência do conhecimento. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa que estava sentindo um clima assim meio devagar e falou: está um marasmo, fulano está um marasmo. E aí eu falei: você sabe o que significa a palavra marasmo? Não. Uma doença que paralisa, que a pessoa vai defiando, a estrutura do corpo da pessoa vai fragilizando. Isso é o marasmo. A pessoa não sabe nem o que fala. Às vezes a gente fala uma palavra que está lançando uma maldição. E é evidente que algumas maldições, quando o fato de não ter causa, elas não encontram um pouso ali para poder se cumprir. Mas existem coisas que são pronunciadas, principalmente de quem tem uma autoridade, um elo de autoridade, seja uma autoridade espiritual, alguém que tem autoridade no âmbito familiar, pai com filho principalmente. Essas palavras, elas acabam muitas vezes vindo e trazendo, às vezes não no momento, mas a longo prazo, impacto. Brecha dada sobre a família, brecha dada na vida profissional. Você de repente é aquela pessoa que acompanha esses noticiários que provocam mais medo do que fé, e às vezes as suas palavras estão em harmonia com esse tipo de discurso, de medo, abrindo brecha muitas vezes para algo acontecer. E é interessante porque a palavra de Deus no livro de Provérbios, que de alguma forma nos apresenta a sabedoria divina, não é? Em Provérbios 6:2 fala sobre brechas que provocam prisões. Provérbios 6:2 diz assim: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Tem muita gente que vive prisão e quer falar que o diabo está me prendendo nisso. E no livro de Provérbios é revelado que você pode se prender. E essa prisão, ela vem por muitas vezes pessoas não conseguirem resistir a algum tipo de convencimento, algum tipo de coisa que vem, e sem pensar já libera uma palavra de acordo. São coisas que muitos vivem a nível, por exemplo, de compromissos. Alguém chega precisando de algo e aí você já vai falando que vai ajudar e não consegue entender o contexto daquilo, depois está enredado com a situação e aí fica preso verbalmente. Até porque o elo de palavra promove ali uma prisão. Por mais que você tenha coragem de romper, consequências vêm. Então, você deve tomar cuidado no assumir compromisso, nas coisas mais simples, onde, por exemplo, alguém te convida para uma coisa e você, tá bom, eu vou, se enredou, e aí depois não quer mais ir, descobriu que não é uma coisa boa, mas está preso pela palavra. Não sei se você já viveu situações assim. E é nesse cumprimento da sua palavra que você vai viver situações que prejudicam você emocionalmente, ambientes que não era para ir, coisas que não eram para fazer, mas você fica enredado. Isso eu estou falando de coisas simples, mas isso pode chegar em níveis maiores. Já vi pessoas passarem perseguição sentimental por abrir a boca e dar confiança para outro, começar uma conversa e depois ver onde entrou na conversa. O outro lado é uma pessoa que tem um comportamento doentio, e agora só era não ter dado brecha com a boca. Na hora que a pessoa puxou papo, não quero conversa. Ou então esperar antes de começar a se comprometer, a falar. É interessante que isso vai para tantos assuntos na área, por exemplo, de negócio. Pessoas vivem situações assim. Promete o que não vai cumprir. Às vezes é tão fácil querer ajudar os outros, mas na hora que você começa a querer fazer aquilo, você percebe a dificuldade, mas aí você se colocou à disposição, se enredou, falou que ia falar com alguém para outro, e aí a pessoa começa a te perturbar, e aquilo começa a te sufocar, simplesmente você abriu sua boca. Ou até quando você quer fazer algo e sai contando para alguém, e aí a coisa começa a tomar rumos diferentes. Se a gente pedir para levantar a mão, quem aqui já um dia pensou que algo foi dar certo, saiu falando, depois passou vergonha, você vai se assustar. Se não todos que estão aqui já viveram isso.
uma coisa que ia fazer, começou a falar e daqui a pouco não dá certo, aí você fica, e aí você falou isso? Essa questão que nós podemos até ler no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Eclesiastes 5, 2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O que esse texto de Eclesiastes está dizendo, cuidado para você não ser aquela pessoa que fala demais. Pessoas que falam demais, o ato de estar abrindo muito a boca, não quer dizer que você não vai deixar de se comunicar, mas o ato de falar demais, esse descontrole na conversa, faz muita gente sair se enredando e criando problema. Quando você vai consultar a sua mente para ter um assunto para falar com alguém, infelizmente, alguns assuntos que você às vezes trata, são assuntos que muitas vezes voltam contra você. Não sei se você já experimentou falar de alguém para o outro, e aí de repente aquela sua relação estremece, e aquilo que você falou vai ser contado lá e vai voltar para você de uma outra forma. Esse rotear de conversa, a conversa fica rodando. Pessoas que falam demais, inclusive, olha, a Bíblia fala, não se apressar em pronunciar a palavra diante de Deus. O próprio Deus, quando você está para falar com Ele, tome cuidado com o que você fala. Às vezes você tem uma oportunidade de falar com Deus e antes de perceber a instrução dele, você já vai falando: ah, Deus, sei lá, é melhor que eu morra, é não sei o que lá. Ah, por mim, Deus, por mim isso aí não existe mais. Aí daqui a pouco você percebe a besteira que falou. Não era isso que você queria. Momento de calor, momento de, sabe, onde você está turbado na vida. Tem pessoas que por coisas simples acabam liberando no mundo espiritual um desejo que vai voltar contra ele. Então você tem que começar a prestar atenção no seu falar. E o falar precipitado, ele de alguma forma te coloca em situações onde brechas acabam sendo abertas. O inimigo tem se aproveitado muito de vidas que têm falado demais. Conseguir observar situações, conseguir analisar situações pela palavra de Deus, prestando atenção naquilo que você vai falar, vai colocar você em uma situação de proteção. Eu não sei se na sua vida é assim, mas na minha vida, quando eu deixo de falar das coisas que eu estou querendo e faço o que tem que fazer e espero, as coisas começam a acontecer. Mas muitas vezes essa ansiedade de falar daquilo que nem nasceu ainda, né, acaba trazendo algum tipo de prejuízo. Hoje nós temos na sociedade uma ânsia de saber as coisas antes do tempo. O maior exemplo disso são as famosas gravidezes. O povo já quer saber, daqui a pouco vai ter um exame para descobrir o sexo da criança quando ela está saindo do homem. No homem faz o exame, já para saber quando vai ser. Antigamente é quando nascia, depois 5 meses vai descendo, examina isso, daqui a pouco vamos descobrir no homem, né? Já vai descobrir no homem. É um desejo pelo conhecimento. E nós não podemos negar a nossa vontade de querer saber. Só que o problema muitas vezes começa no falar demais. E muitos até falando demais a partir de um conhecimento espiritual errado. É aí que a coisa é pior ainda. A pessoa já sai disparando baseado em uma axiologia, e as coisas no mundo espiritual podem trazer prejuízo ou até mesmo trazer consequências para como as pessoas te enxergam, né? No sentido de credibilidade. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Às vezes a euforia espiritual faz muita gente se comprometer. Não, porque Deus está comigo nisso, e aí cadê aquilo que você estava falando? Não sei se você já viveu situações assim, né? Essa ânsia em falar e passou. Eu já tive coisas assim, de passar, e esse passar trazer constrangimento. Então,
conseguir segurar as palavras, conseguir principalmente aquilo que você não tem certeza, aquilo que você muitas vezes está, sabe, alicerçado sobre algo que você acha. Tome cuidado. Essa questão de achar faz muita gente falar o que não é para falar. Então, muito cuidado com isso. Monitore o que você está falando. Perceba as sementes que estão saindo de você. É muito importante isso. A palavra, quando diz assim, sejam poucas as tuas palavras. Quer falar muitas palavras? Fala a palavra de Deus, que aí você não tem erro. Quer falar muitas palavras? Fala aquilo que Deus colocou no teu coração, que a palavra de Deus não tem erro. Agora, quando a gente começa a falar das nossas palavras e começa a falar demais, brechas abrem. É interessante que você perde amizade, tem gente que compromete família, tem gente que perde profissionalmente. Tem gente que quer ganhar confiança falando demais. A pessoa que está ouvindo está pensando assim, se ele está falando dele, amanhã está falando de mim. Quantas vezes eu já analisei pessoas assim, pessoas querendo ganhar minha confiança falando demais. O que é que vai acontecer? Eu vou pensar como? Amanhã vai estar falando de mim. Tem isso também. Isso é a natureza, não é? É algo que naturalmente se percebe. O que acontece é que muitas vezes nós temos oportunidade de conversar, de falar. A primeira coisa que eu quero também reforçar com você, uma coisa que eu quero reforçar com você é: tudo aquilo que você venha falar, fale sempre alicerçado sobre os princípios da palavra. Até mesmo quando você está falando de um assunto que envolve uma correção, envolve uma opinião sobre algo, fale isso ciente do que você está falando. E também um outro princípio muito interessante: vai falar alguma coisa de alguém, uma coisa que eu tenho muito costume é quando eu falo, eu já falei para a pessoa, ou não tenho problema nenhum em falar com a pessoa, para você não ter a famosa duas conversas. Fala de alguém, mas na hora que está na frente de alguém não é isso que você expressa. Isso faz de você um tolo. Quando nós observamos o falar, quando nós monitoramos o falar, muitas brechas que o inimigo aproveita serão fechadas. Feche essas brechas fechando a sua boca. Tem algo que já está para acontecer. Aconteceu? Não, espera um pouquinho. Começa a trabalhar em falar o que aconteceu e não o que vai acontecer. Começa a trabalhar isso. Começa a ser um revelador daquilo que já está feito, não daquilo que está no oculto. Porque aquilo que não aconteceu, muitas vezes falado, até o próprio processo espiritual daquilo que você apresenta. A Bíblia fala de um rei que abriu tudo para ser visto pelos babilônicos. O profeta veio porque você mostrou tudo. Vai ser tudo levado, vai acontecer isso. Isso é uma realidade bíblica. Tome cuidado para quem você abre o seu coração, para quem você em palavras verbaliza a sua vida. Tome cuidado com isso. É uma brecha que muitos dão. E hoje esse abrir também de alguma forma está ligado às redes. Muitas vezes você escancara coisas que não é para escancarar. Saber limites daquilo que é revelado. Não pode ter temor, medo. Tem pessoas que têm medo, é aquela coisa sufocante. Mas você pode administrar isso. Por fim, último texto, Provérbios 16, 21. Diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Em uma outra tradução, essa parte da doçura do falar diz assim: quem fala com equilíbrio promove a instrução. Nós estamos falando sobre brechas dadas no falar. E agora o texto nos apresenta uma forma de falar que promove até o ensino. A forma como você fala, de alguma forma, ela está ligada ao seu coração. Se você busca
alimentar o teu coração com aquilo que te traz sabedoria. E isso, de uma forma espiritual, chama-se prudência, porque o prudente faz isso, ele busca ser sábio. E à medida que você encontra a sabedoria, a sua forma de falar equilibrada, sem precipitação, como nós falamos, sem ficar preso a algo, se prendendo no que fala, a sua comunicação, no lugar de ficar trazendo prisão, problema, ela vai trazer ensino para as pessoas. É interessante que isso se aplica até à criação de filhos. Se você for equilibrado no processo de criação, você vai ajudar na formação das crianças. Se você for desequilibrado, no lugar de você ensinar, você vai amaldiçoar crianças com sua boca, vai prender elas, tipo, você é um miserável, você não presta para nada. E palavras que vão trazer prisões. O que Deus espera de nós é que as palavras que saiam da nossa boca, com equilíbrio, promova instrução. Deus não quer que você viva calado. Ele espera que você de alguma forma fale. Agora, que o seu falar seja assim, promovendo algo construtivo e não trazendo destruição. O inimigo, ele observa aquilo que é plantado. Interessante porque o mal trabalha muito sobre o processo da legalidade. Quando vidas se comprometem pela boca, dando legalidade, o inimigo, ele tem as portas abertas, janelas abertas, para poder entrar e fazer aquilo que ele quer. À medida que você entende isso, entende que Deus, ele quer te ajudar, e a ajuda dele vem pela palavra dele, e por também você orar e solicitar do Espírito de Deus essa ajuda. E é isso que também nós estamos aqui para fazer. Abrir a nossa boca e liberar palavras de desejo diante de Deus, para que Ele venha e nos ajude a viver de forma sábia. Amém? Feche as brechas, porque a vitória em Cristo é garantida. Amém?